Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as formas legais de se residir aqui em Portugal. Vamos dar aquela chamada na vinheta? Chega aí, vinheta! Começando mais um vídeo com aquelas informaçõezinhas básicas, né? Já é inscrito no canal? Não? Tá perdendo tempo. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê aquele like maravilhoso e comente bastante sugestões, elogios, cornetadas. Estamos abertos para cornetadas também. E aqui embaixo está passando o nosso Instagram. Lá também a gente pode interagir de uma maneira muito legal. Mande sugestões, inclusive tem muita gente mandando sugestões de vídeos e para um futuro breve vamos falar de todas essas dúvidas de vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos. Muito obrigado. Exatamente. Gente, como o Renan falou, nós vamos falar sobre as formas de residir legal em Portugal. Vamos falar sobre alguns vistos que consegue tirar para vir morar aqui. E também, não todos os vistos, né? Vamos falar sobre os vistos antigos, que já eram regulamentados, e os novos vistos que foram criados e entraram em vigor em agosto de 22, mas a regulamentação saiu em 30 de setembro de 2022, e aí é 30 dias ainda para começar a ser solicitado esses novos vistos. Mas, a princípio, vamos falar sobre esses vistos antigos, e se você tem cidadania europeia, ou português, ou algum outro país da União Europeia, você consegue também residir de forma legal aqui em Portugal. Vale ressaltar, né, que essa cidadania você não pode ter mais de duas gerações de diferença. Por exemplo, seus bisavós, eles têm a cidadania europeia. Você não pode tirar hoje essa cidadania através Direto dos seus bisavós. Precisa ou seus avós ou seus pais terem também essa cidadania, tirarem através dos seus bisavós para você tirar. Ah, mas os meus avós têm a cidadania europeia. Ok, você já pode tirar a sua cidadania europeia também. Voltando a ressaltar, não pode ter a diferença de mais de duas gerações para você tirar a sua cidadania. Exatamente. E os vistos, não vamos falar sobre todos os vistos, até porque nós não somos advogados, nós não somos especialistas no assunto, mas é mais para você se inteirar um pouquinho sobre os vistos mais comuns até de brasileiros que solicitam para vir para cá, ou se nenhum desses entrar nos seus requisitos, dá uma olhadinha, dá uma estudada, vê se tem algum outro visto que se enquadra, tá bem? E só para ressaltar que vamos dar uma pincelada aqui, falar o básico, né? E sempre falamos de planejamento, ou seja, quando você se planejar, estude bastante, busque a fundo um visto que você possa aí se interagir, que você acha legal, e aí você tenta se enquadrar um deles. Vamos falar o básico, para gerar uma dúvida em você e você possa fazer a sua pesquisa da melhor maneira possível. Exatamente, gente. O primeiro visto que nós vamos falar é sobre o visto de estudante. Pessoas que queiram estudar aqui em Portugal, que já tenham conseguido alguma matrícula aqui em uma universidade portuguesa ou que estejam fazendo processo para entrar numa universidade daqui. Bem, pode ser graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Se você ainda não solicitou, lembrando que a nota do Enem também é aceita na maioria das universidades daqui. Esse visto é chamado como D4, que é visto de estudante. Existem vários requisitos para solicitar esse visto. Um deles é o comprovativo de valor para solicitar esse visto. Como é esse valor, Michele? É um valor anual que você tenha para sustentar aqui em Portugal. Esse valor pode ser comprovado por você mesmo, solicitante, ou algum representante legal. Esse valor é de 8.460 euros por ano. Esse é o visto D4. Se você já estuda na União Europeia e quer vir para Portugal, pode solicitar também o visto D5. Exatamente. Qual é a diferença? É que o D5 você já está na União Europeia, em algum país da União Europeia, né? D4 não, você está fora da União Europeia. No Brasil, por exemplo. No Brasil. É simplesmente a diferença entre esses dois vistos. Exatamente. O próximo visto é o visto de trabalho, visto D1. O que é esse visto D1? Você vai ser contratado por uma empresa com sede em Portugal.
Para solicitar esse visto, você tem que ter uma promessa de trabalho ou um contrato de trabalho com essa empresa, né? Que seria o visto D1 e serve para qualquer tipo de função. Qualquer cargo, você conseguindo essa promessa ou contrato de trabalho, você consegue solicitar esse visto. Tem um visto específico para cargos altamente qualificados, não vem discriminando quais são esses cargos, é feita uma avaliação para ver se enquadra, e esse é o visto D3, né, para cargos altamente qualificados. E vale ressaltar que esse cargo qualificado normalmente é uma função que pouca gente consegue desempenhar aqui em Portugal, mas para isso, seu patrão, né, quem quiser lhe contratar, ele precisa provar que você vamos dizer, é único nessa função, né? Ou que poucas pessoas conseguem desempenhar essa função tão bem quanto você. Ele é um visto um pouquinho mais difícil, porque o governo português, ele quer saber o motivo de seu patrão estar te trazendo para Portugal e o que de especial você faz em determinada função para estar sendo contratado e requerir um visto para entrar no país. Isso mesmo, gente. E o próximo visto é visto de empreendedor. Você quer ter o seu próprio negócio ou abrir uma empresa aqui em Portugal sem solicitar esse visto, que é o visto D2. Porém, não adianta só você chegar e falar assim, então vou abrir uma empresa em Portugal e vou pra lá. Tô chegando aí, vou abrir meu cachorro quente, minha barraquinha de cachorro quente. Calma, não é por aí. Exatamente. Existem vários critérios para ser liberado, aprovado esse visto. E um deles é que a sua empresa tenha uma relevância social e econômica pro país. E que também vai ser possível a execução dessa empresa. Não pode ser só uma fantasia, tem que ser possível a execução dessa empresa. Ou seja, você precisa movimentar a economia de Portugal. Para você ter essa autorização, esse visto, você tem que provar que vai ser benéfico para a economia de Portugal, o seu empreendimento aqui no país. É isso, gente. O próximo visto é o visto de aposentados, que é o D7, bastante comum para brasileiros aqui. Então, se a pessoa é aposentada no Brasil, tem rendimentos próprios também, ou com aplicações financeiras, rendas de aluguéis, investimentos, também pode solicitar esse visto. Entre alguns critérios, você tem que ter o comprovativo mínimo de 705 euros por mês, comprovando 12 meses que você consegue se manter aqui, se você quiser vir com família através desse visto de aposentados. 100% para o requerente, mais 50% para o cônjuge e mais 30% por cada filho menor ou filho maior que seja dependente dos pais. É verdade. Em falar nesse visto, alô minha sogra, dá uma estudada legal nele aí, ó. Portugal tá chamando. Vem, mãe, vem. O próximo visto é o de reagrupamento familiar, que é o visto D6. Para solicitar ele, você já tem que residir legalmente aqui em Portugal, tá bem? E o que é esse visto de reagrupamento familiar? Você vai trazer um familiar seu para morar com você, legal. Ele também vai ter direito a uma autorização de residência. Michele, mas qualquer familiar eu posso levar? Não, tem alguns critérios, alguns familiares. Vou falar alguns, pode ser que tenha mais, tá bem? Também não custa nada você dar uma estudada lá. Então, os mais comuns são cônjuges, filhos menores, filhos adotados, filhos maiores que tenham dependência, pais também que tenham alguma dependência. Então, os filhos ou os adotados, enfim, tem que ser do solicitante ou dos dois. Não precisa ser só de um pra vir pra cá, tá bem? E os outros vistos, né, que, como a Michele chamou a atenção, entraram em vigor, na verdade ainda não estão em vigor. Teve uma lei autorizada pelo governo português no dia 30 de setembro de 2022, precisa de mais 30 dias para entrar em vigor, ou seja, está faltando um pouco. E eles são alguns vistos que também conseguiram facilitar ainda mais a entrada aqui em Portugal. Um deles é o de nômade digital, ou seja, você que trabalha de maneira remota, pensa assim no Brasil, eu estou trabalhando no Brasil, em casa, né, remotamente, não quero ficar no Brasil, quero ir para Portugal. Então você tem o direito a esse visto, porém você tem que comprovar, né, que o seu rendimento, ele aqui em Portugal vai totalizar 4 salários mínimos, que é o valor de 2.820 euros. Seu rendimento mensal. Exatamente, é o rendimento mensal. Então tem, vamos dizer, esse dificultador, sim, mas é uma maneira de você vir para Portugal, continuar trabalhando na sua empresa no Brasil, quem sabe conciliar empregos, ter também um emprego aqui em Portugal que aumentaria o seu rendimento, né? O outro visto também é o da procura de trabalho. Mas vocês falaram do visto de trabalho, visto da procura de trabalho,
Eu acho que o nome já está falando um pouquinho da procura de trabalho. Você mostra que quer ir para Portugal, quer chegar aqui em Portugal, mas que você vai procurar o trabalho aqui. E o visto de trabalho você já vem com contrato, já vem com algum acordo com o seu futuro patrão, né? E esse visto de procura de trabalho, ele é válido por 120 dias, renovável por mais 60 dias. E para você entrar no país, você precisa comprovar que tem aí cerca de 3 salários mínimos, ou seja, 2.115 euros, né? Então, é um visto que com certeza vai ser muito requisitado por brasileiros que queiram chegar aqui em Portugal. E o último visto também que foi aí recentemente aprovado, né, foi para a comunidade de países de língua portuguesa. Países, né, que falam português, como o próprio Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, né? Portugal, lógico. E facilita um pouquinho a entrada dessas pessoas que vêm de países de língua portuguesa. Por exemplo, vamos falar a nossa maneira que entramos em Portugal, que foi com visto de turista, né? Viemos como turista, resolvemos fazer a nossa manifestação de interesse, temos 90 dias, né, para fazer a manifestação de interesse para mantermos no país de maneira legal. Porém, esse visto da comunidade de línguas portuguesas, né, tem alguns facilitadores. Por exemplo, nós precisamos ter o seguro viagem. Esse visto, você não precisa do seguro viagem, você não precisa dos meios de subsistência também, né? Então, da passagem de volta é outro assunto que é bem importante. Você tem uma facilidade a mais, ou seja, talvez seu investimento para vir para o país vai ser menor. A gente teve que ter um investimento muito bem preparado, muito bem elaborado, e com esse visto da comunidade dos países de língua portuguesa, é um facilitador muito grande para você entrar em Portugal. Exatamente. O visto de turista, como o Renan começou a falar, não é um visto igual solicita, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Que precisa de uma autorização prévia do governo da entidade lá dos Estados Unidos, não. Visto de turista para Portugal, para nós brasileiros, são os documentos que nós falamos no vídeo anterior, que está linkado aqui nesse vídeo também. Foi assim que nós entramos, né? É verdade. O visto de turista, como falamos nesse vídeo anterior, precisa da passagem de volta, precisa do seguro viagem, todos aqueles documentos que já citamos, né? Então, por isso que esse novo visto para países da comunidade de língua portuguesa, eles são muito facilitadores para as pessoas, né? E só para falar também, concluir a situação do visto de turista, né? Você, quando dá entrada na manifestação de interesse, você tem duas possibilidades de se tornar, né, ficar legal aqui em Portugal. Uma é através do artigo 88, que é o contrato de trabalho. Foi até a maneira que nós demos a entrada na manifestação de interesse. Para, né, uma empresa, um trabalho subordinado. Você entra, é subordinado de uma empresa, tem o seu contrato de trabalho, vai lá, dá entrada na manifestação de interesse. A outra é o artigo 89. E o artigo 89, ele é o artigo dos recibos verdes. Comparando aí com o Brasil, é como se você fosse um autônomo. Você acaba conseguindo seus rendimentos, você contribui para o INSS daqui, que no caso é Segurança Social, né? Então você tem essa condição também. Eu quero fazer determinado tipo de trabalho que eu quero ser autônomo. Então é através dos recibos verdes que você consegue essa entrada na manifestação de interesse. Exatamente, gente. A forma que nós entramos é ilegal? Não. Porque se fosse legal, não teria regulamentação, não seria aprovado pelo governo, não teria essa possibilidade. Porém, a forma que nós entramos é a forma mais demorada. E a gente conseguir a residência demora no mínimo uns 2 anos. E nesse período a gente não pode voltar ao Brasil, não pode passear pelos países da União Europeia. Restritos também a alguns tipos de emprego, algumas vagas que só te contratam quando você tem residência. Então a nossa orientação, se puder, é entrar com algum dos vistos que nós falamos, ou se você conseguir a sua própria cidadania. Legal, pessoal, eu agradeço demais vocês estarem nos acompanhando. Obrigado por toda a moral que vem dando. E esse vídeo, por favor, espalhem para todo mundo. Fala só, tem casal lá que é show de bola, dá muitas informações de Portugal. Nos ajude nessa divulgação aí e até a próxima. Tchau, tchau. Não deixe de curtir nosso vídeo, hein? E tem uma ceninha pós-crédito aí. Acompanhe. O próximo item foi nossa reserva de hospedagem. No nosso caso, nós não tínhamos ninguém que pudesse fornecer a carta convite. E
por opção nossa também, a gente não foi atrás disso com algum conhecido, mesmo que seja distante. Porque a gente queria que fosse tudo bem certinho. A carta convite também é certa, mas pra gente não ficar na indecisão, então a gente queria que fosse muito certinho.